Bom dia, alunos! Tudo bem? Espero que sim! Hoje iniciamos mais um ciclo de videoaulas de matemática e para a aula de hoje eu escolhi uma revisão para vocês. Por quê? O primeiro capítulo do nosso livro, ele traz ainda conjuntos numéricos, a utilização dos números racionais. Então, imaginei que nada mais justo que iniciarmos o ano letivo relembrando o que nós já sabemos dos conjuntos numéricos. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre números naturais e números inteiros. Bom, começando pelos números naturais, eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar para vocês. O conjunto dos números naturais, como mostrado anteriormente, ele é formado pelo zero mais os números positivos, né? 1, 2, 3, 4. Ele é um conjunto infinito, ou seja, quanto maior o número que eu pensar, vai ter um outro número que ainda é maior que ele. Então, nós temos um conjunto infinito, né? Esses números possuem antecessor e sucessor. O único número que não possui antecessor é o zero, mas todos eles possuem sucessor. O que seria isso? Como o próprio nome já diz, antecessor é o número que vem antes, sucessor o número que vem depois. Eu tenho aqui dois exemplos, olha só. O antecessor de 47 é 46, porque vem antes dele. O sucessor de 47 é 48, porque vem depois. O antecessor de 4.280 é 4.279, porque vem antes. E o sucessor é 4.281, porque vem depois. Sobre os números naturais, nós também temos o que chamamos de números consecutivos. O que são números consecutivos? São aqueles números que vêm em sequência, seguidos, certo? Por exemplo, 4, 5 e 6. Eu posso dizer que eles são números consecutivos, eles vêm seguindo a sequência, né? Da ordem em que eles são escritos. Por exemplo, 1, 2 e 3. São números consecutivos. 110, 111 e 112 são números consecutivos, tá? Fácil de entender, né? Vamos aqui então agora para a comparação. Comparar dois números seria dizer qual maior, qual menor, ou se eles são iguais. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês, olha só. 17 é menor que 19. 314 é maior que 313. E 25 é igual a 25. Então, fazendo isso, nós estamos comparando dois números. Para finalizar essa revisão de números naturais, eu trouxe para vocês ordem crescente e ordem decrescente. Os números são organizados em ordem crescente quando eles estão crescendo. Então, olha só, os números 0, 1 e 2 estão em ordem crescente, porque ele está crescendo do 0 para o 1, do 1 para o 2. 2, 1 e 0 estão em ordem decrescente, porque eles estão decrescendo, eles estão diminuindo, né? Ele vem do 2 para o 1, do 1 para o 0. Então, pensem sempre, ordem crescente cresce, ordem decrescente diminui. Agora, eu vou mudar aqui os exemplos e vou mostrar para vocês um pouquinho também sobre os números inteiros. Bom, turma, já troquei aqui. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os números inteiros, certo? Bom, como vocês sabem, os números inteiros ele é composto por números negativos, zero e números positivos. Então, nós podemos dizer que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, porque, como eu falei para vocês, o conjunto dos números naturais ele é formado pelo zero mais os números positivos, não é isso? Então, como vocês podem observar, olha só, o zero e os positivos estão aqui. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Como vocês podem ver, né, ele é infinito nos dois sentidos, tanto no sentido negativo como no sentido positivo, ele é infinito.
Bom, nos números inteiros nós também podemos encontrar antecessor. O antecessor, assim como nos números naturais, é o número que vem antes, né? Por exemplo, aqui eu tenho o 1. O antecessor do 1 é o 0, porque o 0 vem antes dele. Mas, professora, e com os números negativos? Então, com os números negativos é a mesma ideia, só que de uma forma um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. O antecessor de menos 1 é menos 2, porque o menos 2 é quem está antes dele. Algumas pessoas podem achar que seria o maior, né? Que seria o que vem depois, mas não. Nos números negativos é o oposto dos positivos. Quanto mais longe o número estiver do zero, menor ele é. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade entre encontrar o antecessor ou sucessor de um número negativo, é só vocês escreverem ele dessa forma aqui que fica fácil de entender. Então, olha só, o antecessor de menos 1 é o menos 2, porque está antes dele. E o sucessor é o 0, porque o 0 está depois dele. Então, como vocês podem ver, o 0 é maior do que qualquer número negativo. E é menor do que os positivos. Por quê? Quanto mais à direita, mais o número está crescendo, maior ele é. Outra forma de entender isso seria escrever dessa forma. Você já deve ter visto aqueles termômetros, né, que marcam a temperatura. Alguns deles vêm nesse estilo aqui, né? Embaixo tá as menores temperaturas e quanto mais acima estão as maiores. Então, nesse caso, ó, as temperaturas negativas elas ficam embaixo, as positivas elas ficam em cima, certo? Elas vão aumentando. Então, pensa comigo. Qual número seria maior, qual número seria menor? É o que entra nessa parte de comparação. Bom, gente, olha só. O menos 1 é maior que menos 2, ó. Tá crescendo, tá subindo. Então, nesse caso, menos 1 é maior que menos 2. Vamos olhar para os positivos? 0 e 1. Quem é maior? O 1 é maior que o 0, ó. Porque aqui, lembra que eu falei para vocês que está crescendo? Então, o 1 é maior que o 0. Vocês têm que pensar o seguinte, olha só a diferença. Parece complicado, mas não é. Bom, quando a gente fala em positivos, quanto mais longe do 0, o número é maior. Nos negativos é o contrário. Quanto mais longe do 0, menor ele é. Ou seja, menos 50 é um número menor do que menos 10. Por quê? Porque ele está mais longe do 0, ele está voltando, ele está lá longe. Então, menos 50 é menor que menos 10, já que o menos 10 está mais pertinho do 0, certo? Parece confuso, eu sei, vocês já viram, a gente já viu isso em sala, mas com um pouquinho de prática vocês acostumam. Então, como nos positivos, comparar seria dizer quem é maior e quem é menor, ou se os números são iguais, né? Então, mais uma comparação. Menos 7 e menos 10. Menos 7 está mais perto do 0. Então, ele é maior que o menos 10, porque o menos 10 está mais longe. Bom, espero que tenha ficado claro. Por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me chamar no PV. Nós vamos ter um momento, sim, de correção no dia da videoconferência. Os vistos de vocês vão ser dados da seguinte maneira. Os alunos que estão no ensino totalmente remoto vão mandar a atividade por e-mail. Os alunos que estão no ensino híbrido vão receber o visto em sala de aula. E na videoconferência eu tiro dúvidas da turma no geral, tá bom? Um grande beijo para vocês. Espero vê-los em breve e até a próxima aula.